abrir sua Bíblia em Gálatas 2:20. A palavra hoje ela não é demorada, ela é uma palavra dentro da campanha dos 40 dias de jejum e oração, e é a abertura dessa campanha. A palavra diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Deixa eu perguntar para você: quem está contente com a sua vida? Graças a Deus. Quem acha que a sua vida pode melhorar mais? Quem acha que ela pode ter um plus, né? Big Star Plus, né? Mega. Quem acha que ela pode assim dar um salto em todos os aspectos? Deixa eu falar, esqueci de algo. Nós estamos precisando com urgência para terça-feira ou no mais tardar na quarta-feira, roupas de crianças. Se você tem roupas de crianças que não mais, que querem doar, nós temos famílias precisando de roupinhas de criança, roupinhas infantis. Nós estamos precisando também de alimentação para socorrer algumas famílias que estão com problemas por causa da questão de emprego na cidade. E precisamos orar por isso. Hoje nós vamos orar daqui a pouquinho sobre isso, para que Deus venha abençoar a nossa cidade. E nesse jejum dos 40 dias de oração, nós precisamos colocar como foco que Deus faça algo. Nós precisamos de algo sobrenatural acontecendo aqui. Nós temos uma prefeitura a ser montada até outubro, Câmara Municipal. Nós conhecemos do que estão acontecendo com as prefeituras. Cerca de 30% de verbas que eram repassadas não estão sendo repassadas. Nós estamos vendo assim um caos em muitas cidades, e nós estamos vendo o desemprego muito grande, e nós estamos vendo tem famílias saindo daqui para outras cidades atrás de trabalho. Isso mexe com o nosso coração. Às vezes você tem um trabalho estável, mas há pessoas que não têm. Então, durante esse tempo, nós queremos jejuar também e pedir a Deus algo assim: Senhor, nós queremos empresas nessa cidade. Nós queremos que o Senhor mude a situação socioeconômica do nosso município. Então, querido, eu estou desafiando você para a gente orar por isso. Se você tem roupas de crianças, nós precisamos assistenciar algumas famílias que têm crianças pequenas. Alimentos, gostaria que você pudesse trazer para o Tadel na terça-feira, porque nós precisamos assistenciar algumas famílias que estão precisando de alimentos. As nossas cestas do amor, elas precisam ser mais intensificadas, ou seja, nós precisamos lembrar de como nós fazíamos, lembra? O tanto de alimentação que a gente trazia aqui, e aquilo que sobra na nossa casa. 1 quilinho que você separa, juntando com 300, 400 pessoas, você imagina 38 células arrecadando 35 quilos de alimento por mês. Dá quase 1 tonelada de alimento. Então existem pessoas que estão precisando da gente. Então eu queria clamar ao seu coração aí, pedir ao seu coração que até terça-feira você possa roupas de crianças pequenas e alimentos para a gente poder assistenciar algumas famílias. Então, falando aqui, quem não gostaria que a sua vida fosse melhor? Todos nós gostaríamos. Agora, queridos, nós precisamos entender que para que alguma coisa mude, eu também preciso mudar. Para que algo comece a mudar na minha vida, eu também preciso mudar. Então, eu quero dizer que tudo na vida está ligado à vida espiritual. O nosso relacionamento com Deus. Todo desajuste humano, seja ele emocional, físico, material, é a ausência de Deus. É a falta de Deus no coração do homem.
Então, eu queria que você nessa noite pudesse pensar sobre isso. E hoje vamos estar falando sobre isso. O que é o verdadeiro avivamento? Então, queridos, o texto diz assim, esse texto diz assim, agora, diz assim, fui crucificado com Cristo. O que significa ser crucificado com Cristo? Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aí eu fico pensando, eu queria que você pensasse, como é que eu crucifico? Estou crucificado com Cristo. Como é estar crucificado com Cristo? Estar crucificado com Cristo significa estar a minha carne, os meus desejos e as minhas vontades precisam estar crucificados. Queridos, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus no meio de uma sociedade, provocando um movimento no meio do povo de Deus, de volta à comunhão com Ele. Avivamento espiritual é caracterizado por um retorno ao temor a Deus. Avivamento espiritual é caracterizado por um homem ou uma mulher que mortificam a sua vida, são crucificados, aceitam estar crucificados, seus desejos, para que Cristo viva através dele. Eu vou já passar um vídeo para você entender isso. Querido, avivamento espiritual é caracterizado pela sensibilidade que o meu coração tem, de que quando eu erro, eu confesso os meus pecados, eu conserto os meus relacionamentos, e eu então busco restituir aqueles a quem eu ofendi, destratei, machuquei. Resumindo, avivamento espiritual é uma volta para Deus. Ah, pastor, mas a minha vida está bem. Graças a Deus. Ela pode mudar, ela pode melhorar. Então, pastor Roy Hession, no livro A Senda do Calvário, da editora Betânia, apresenta as seguintes marcas do avivamento espiritual. Primeiro, é uma nova experiência de convicção de pecado entre os salvos. Deixa eu perguntar assim, quando você erra, bom, eu creio que nós erramos, né? Todos nós erramos. Agora, quando você erra, você sente que errou? Tem convicção do seu pecado? Quando você tem convicção do seu pecado, o que você faz com a convicção de pecado que vem no seu coração? Você mentiu. E quando você mente, o texto diz assim, ó, a vida que agora vivo na fé, vivo pela fé no Filho de Deus, mas antes ele diz assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu pequei. E quando eu pequei, então, nossa, eu fiz algo errado. O que eu faço com a convicção de pecado? A Bíblia diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando eu tenho uma convicção de pecado, agora, irmãos, quando é que nós precisamos de avivamento? Quando a gente não sente mais o pecado. A gente peca e tanto faz. A gente mente e nada acontece com o nosso coração. A gente briga e fica por isso mesmo. A gente tem um olhar de licenciosidade, mas a gente não atenta para aquilo que a Bíblia diz. Aquele que olha para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. É pecado. Aquele que odeia seu irmão, como pode dizer que ama a Deus que não vê, se ele odeia seu irmão a quem ele vê?
Então, quando essas coisas já não têm mais sentido na nossa vida, e nós vamos viver uma vida insensível, nós precisamos de um avivamento. Então, o avivamento que nós estamos falando sobre, é um retorno ao temor de Deus, a consciência de pecado, de saber que quando eu peco, eu preciso de me arrepender e confessar o meu pecado. O pastor Roy disse assim, que é uma nova visão da cruz de Jesus e da redenção que ele operou na cruz do Calvário. É uma nova disposição do meu coração para o quebrantamento, o arrependimento e a confissão. É uma alegre experiência do poder do sangue de Jesus para limpar completamente do pecado que cometi, restaurar e curar tudo que o pecado arruinou na minha vida. É uma nova compreensão da plenitude do Espírito Santo e do seu poder de realizar sua própria obra através do seu povo, de entender que Deus tem propósitos e quer usar a minha vida. É uma nova volta aos retornos da palavra e ao temor de Deus. Eu queria mostrar para você num vídeo, bem rapidinho, o que é crucificar a carne. Você tem um coração, diga para o irmão que está do seu coração, diga, você tem um coração. Diga assim, o seu coração é como um baú. Você guarda dentro dele muitas coisas. Às vezes, as pessoas não sabem o que você esconde dentro, mas está lá dentro. Deus conhece e Deus quer que este coração seja crucificado, seja sepultado, para que Cristo viva em você. Então eu quero colocar esse vídeo, apague as luzes para mim, e você vai entender o que é crucificar, a crucificação ou a morte do seu eu, da sua vontade. Que você abrir sua Bíblia em Gálatas 2:20. A palavra hoje ela não é demorada, ela é uma palavra dentro da campanha dos 40 dias de jejum e oração, e é a abertura dessa campanha. A palavra diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Deixa eu perguntar para você, quem está contente com a sua vida? Graças a Deus. Quem acha que a sua vida pode melhorar mais? Quem acha que ela pode ter um plus, né? Big Star Plus, né? Mega. Quem acha que ela pode assim dar um salto em todos os aspectos? Deixa eu falar, esqueci de algo. Nós estamos precisando com urgência para terça-feira ou no mais tardar na quarta-feira, roupas de crianças. Se você tem roupas de crianças que não mais, que querem doar, nós temos famílias precisando de roupinhas de criança, roupinhas infantis. Nós estamos precisando também de alimentação para socorrer algumas famílias que estão com problemas por causa da questão de emprego na cidade. E precisamos orar por isso. Hoje nós vamos... Que você abrir sua Bíblia em Gálatas 2:20. A palavra hoje ela não é demorada, ela é uma palavra dentro da campanha dos 40 dias de jejum e oração, e é a abertura dessa campanha. A palavra diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Deixa eu perguntar para você, quem está contente com a sua vida? Graças a Deus. Quem acha que a sua vida pode melhorar mais? Quem acha que ela pode ter um plus, né? Big Star Plus, né? Mega. Quem acha que ela pode assim dar um salto em todos os aspectos? Deixa eu falar, esqueci de algo. Nós estamos precisando com urgência para terça-feira ou no mais tardar na quarta-feira, roupas de crianças. Se você tem roupas de crianças que não mais, que querem doar, nós temos famílias precisando de roupinhas de criança, roupinhas infantis. Nós estamos precisando também de alimentação para socorrer algumas famílias que estão com problemas por causa da questão de emprego na cidade. E precisamos orar por isso. Hoje nós vamos orar daqui a pouquinho sobre isso. Para que Deus venha abençoar a nossa cidade. E nesse jejum dos 40 dias de oração, nós precisamos colocar como foco que Deus faça ter uma vida diferente e deixar Cristo em você, viver em você. Seu coração precisa ser limpo, mas você precisa morrer. E só há uma pessoa que pode fazer isso. Você. Só você pode crucificar sua vontade, seus desejos e sua carne. A bússola nesse vídeo representa a palavra de Deus, que nos leva ao ponto de encontro, a cruz de Jesus, aonde eu preciso crucificar o meu coração e a minha vida. Você viu quanta sujeira tinha dentro do coração, que representa o baú, que representa o coração? Mas ele tirou toda a sujeira do baú. Mas um dia um homem chegou a Jesus e disse: Senhor, como é que eu vou fazer? Ele era muito inteligente. Jesus disse: nasça de novo. Mas como eu vou fazer nascer no ventre da minha mãe? Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. A palavra de Deus é a água. E o Espírito Santo é aquele que torna a vida possível dentro de nós. Queridos, nós precisamos entender que avivamento é matar a minha carne, é crucificar a minha carne. E agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Pode deixar assim mesmo. Esta afirmação bíblica mostra a essência de um avivamento espiritual. A palavra de Deus diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele convida a igreja a dar uma vida, e a Bíblia diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. Avivamento é ter uma vida em abundância. A presença e o poder de Deus no avivamento, na minha vida, pode operar de forma tão poderosa e intensa e realizar grandes e poderosas coisas na minha vida. Querido, Deus não quer só alcançar o seu coração. Deus quer alcançar o seu coração para, através do seu coração, alcançar outros corações. Eu fui o primeiro a entregar a minha vida a Jesus na minha família. E através de mim muitos outros vieram a conhecer Jesus. Talvez você seja o primeiro a conhecer Jesus na sua família. Mas através de você, Deus quer revelar a sua presença na vida
de muitos outros. Amados irmãos, o texto diz assim: fui crucificado. Fui crucificado. O nosso velho homem tem que ser crucificado. Olha o que diz o texto em Romanos capítulo 6, versículo 6. Pode acender as luzes, eu vou falar um pouquinho mais 10 minutinhos. Devemos então nos considerarmos mortos para o pecado, para o mundo, para o diabo. E o texto diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. De quem você se torna escravo? Se você se torna escravo do pecado, Satanás é seu senhor. Se você se torna servo de Deus, Jesus Cristo é seu Senhor. Ponto número 2 que diz: Cristo vive em mim. Não há como viver cristianismo, religiosidade, pelos nossos próprios esforços. A única forma de vivermos de acordo com a vontade de Deus é vivê-la através dos princípios da palavra de Deus. A Bíblia mostra que o propósito de Deus é que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. Queridos, quando Deus fez o homem à imagem e semelhança, Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Mas quando o homem pecou, o pecado começou a descaracterizar a imagem e semelhança que nós tínhamos de Deus. Então Jesus Cristo veio para restabelecer esta imagem e semelhança. Então o propósito de Deus é que eu seja semelhante a Jesus Cristo. Olha o que diz o texto de Romanos 8, 29. Diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer que eu e você sejamos como Jesus, ou seja, que Ele viva em mim, que Ele viva através de mim, que as minhas ações sejam como as ações dEle. Querido, há um outro texto em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo coloca um conceito aqui em prática, quando ele diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você tem coragem de dizer isto para a pessoa que está do seu lado? Imite a mim, porque eu imito a Jesus Cristo? Você teria essa coragem de dizer: olha, faço o que eu faço, porque eu faço o que Jesus faz, ou fez? Agora, se o texto está dizendo assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, então por que as minhas ações não têm sido as ações de Jesus? Ou as ações de Jesus não têm sido as minhas ações? Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que autoridade Paulo usa e fala para nós aqui. Então, se Paulo diz que é um imitador de Jesus, eu e você podemos ser imitadores de Jesus. E Ele pode viver em mim e através de mim. Então, queridos, o texto, na prática, nós podemos examinar que muitas vezes nossas palavras e atitudes não condizem com aquilo que nós dizemos que cremos. Terceiro ponto diz assim: esta vida é pela fé em Cristo Jesus. No final do texto, diz que a vida que eu tenho no corpo. Domingo passado nós falamos sobre o que é fé.
Eu aqui coloquei a venda nos olhos do Mário, e eu expliquei o que é fé. Fé não é viver pela vista, por aquilo que vemos. E aí nós explicamos o que é fé. O culto terminou desta forma. O conceito para ser aplicado na minha vida, de viver pela fé, é viver totalmente dependente de Deus. Isso é o que esperamos. Nesses dias da campanha, nós vamos ter o livro para fazer os devocionais todos os dias. Se você não tem o livro da campanha lá no balcão nessa noite, o livro está sendo vendido a R$8. Se você não adquiriu ele na célula, você pode pegar ele agora. Esse livro vai te ajudar durante os 40 dias a fazer um devocional. E eu quero fazer uma pergunta a você. Quero fazer um desafio a você aqui hoje. Faça o devocional os 40 dias. Ore nesses 40 dias. E se a sua vida não mudar, você tem todo o direito de vir falar comigo dizendo assim: pastor, o senhor mentiu para mim. Eu digo e confirmo e afirmo que se você, e não precisa nem depender do livro, eu estou dizendo, se você tiver uma vida de leitura da palavra de Deus todos os dias, se você tiver uma vida de oração todos os dias, se todos os dias você acordar e dizer: Senhor, eu vou ter um tempo com o Senhor, se a sua vida não mudar, você pode vir falar comigo e dizer: ó, o senhor é um mentiroso. Queridos, não há como não mudar, porque depender, viver pela fé, é depender de Deus. Para depender de Deus, querido, eu preciso conhecer a palavra dEle, eu preciso falar com Ele todos os dias. A pessoa, marido e mulher que não conversam, não se relacionam. Deus quer ter um relacionamento com a gente. Nesses 40 dias eu estou desafiando a igreja, nós estamos começando agora a ter uma vida de intimidade. Os livros é para dar um devocional, um direcionamento para você. 40 dias de devocionais. 40 dias você vai ter períodos de oração, de envolvimento, e eu estou desafiando você a entrar nesse desafio. Eu quero dizer para você que se nós entendermos isso, o que nós vamos ver nesse vídeo aqui, pode acontecer aqui na nossa cidade. Apaguem as luzes e eu posso dizer para você, eu vou ler um pouquinho porque ele é em outra língua. Almolonga, Guatemala. Esse vídeo é bem velho já. Almolonga era uma vila extremamente pobre, era uma comunidade que vivia em uma pobreza absoluta e no vício do álcool, violência, ignorância, feitiçaria, ocultismo, adoração de ídolos. Dentro de poucos quilômetros eles entraram nessa cidade chamada Almolonga. Essa cidade de 20 e poucos mil habitantes fez uma escolha, consciente de deixar de adorar os espíritos de seus antepassados. Como consequência, Almolonga hoje é uma das cidades mais limpas e prósperas da Guatemala. É uma cidade de igrejas. Muitos citam Almolonga como um exemplo mundial de transformação. Ela realmente pode ser, 8 em cada 10 residentes de Almolonga se consideram cristãos nascidos de novo. Mas nem sempre foi assim. Há 20 anos, Almolonga era um lugar perigoso e sombrio. Ela sofria com a pobreza, violência e ignorância. Além do álcool, que era o principal problema, se você viesse a Almolonga há 20 anos e caminhasse de manhã pelas ruas, veria às 7 horas da manhã vários e vários homens jogados na rua por estarem completamente bêbados.
Nós tínhamos muitas delegacias, porque existiam muitos problemas, está dizendo esse homem aí. O chefe de polícia, Donato Santiago, se recorda, foram construídas 4 delegacias, mas mesmo assim não conseguiam resolver os problemas. A violência doméstica era muito grande. Então ele conversou com uma mulher que disse que seu marido, se ele não gostasse da refeição, espancava ela e lhe jogaria para fora de casa. Pastor Mariano, um dos principais líderes dessa reviravolta espiritual de Amolonga, tem lembranças similares. Ele foi criado na miséria, seu pai algumas vezes ficava bêbado por 40 ou 50 dias, nunca tinha uma refeição, somente um pouco de tortilha com pequenos copos. Seus pais gastavam um pouco dinheiro que tinham, numa tentativa de diminuir seu sofrimento. Muitos cidadãos faziam pactos com deuses locais. O Senhor da Morte, um poderoso Deus. Maximon era o ídolo mais importante de Almolonga. Quando os espanhóis chegaram na Guatemala, há 500 anos atrás, eles descobriram que o povo indígena estava disposto a negociar certas coisas. Mas existia uma coisa que eles mesmos não abriam mão, daquele ídolo chamado Maximon. Ele era um ídolo muito importante para eles. Esse sincretismo criou uma poderosa fortaleza inimiga. Apesar de Maximon ter a forma de uma máscara de madeira, o espírito por trás desse ídolo exercia grande poder sobre aquele povo. É somente uma máscara de madeira, mas o espírito é muito poderoso. Uma terrível fortaleza criada. Durante esses dias sombrios, o evangelho não se desenvolveu nessa cidade. Evangelistas de fora da cidade foram expulsos. Igrejas locais eram depredadas. Os cristãos eram uma minoria e eram desprezados. Numa ocasião, 6 homens enfiaram um cano de uma arma na boca de Mariano, que era o pastor, puxaram o gatilho, ele silenciosamente pediu a proteção. Quando o martelo tocou a bala, nada aconteceu. Liberto da morte, o pastor chamou o pequeno rebanho para orar. Era orar para quebrar as cadeias de violências, superstição e pobreza. Quando os intercessores enviaram os seus pedidos, eles eram cheios com uma fé sobrenatural. Então eles disseram ao Senhor que não era possível que fossem insignificantes. Eles eram como cabeças e não caudas, dizia a palavra. E eles mantinham um jejum de 3 ou 4 dias, todos os sábados tinham vigília de oração. E foi assim que as portas foram abertas. As pessoas começaram a ser libertas, homens começaram a ser salvos. Foi uma bênção tremenda, um avivamento. Coloca o som agora, por favor. Depois de muitos sinais e muitas libertações em massa da opressão demoníaca, as igrejas começaram a crescer. Quando o povo ora, o céu se abre. Mas um pouquinho mais alto. É verdade, quando o povo ora, o céu se abre. Coloca um pouquinho mais alto. Os reis e as rainhas tremem. É verdade, eu creio. Uma cura dramática envolveu uma mulher chamada Teresa. Procedimento médico errado, quadro de gangrena, seus órgãos internos estavam literalmente apodrecendo. Ela estava com muita dor, tanta dor que não podia andar. Seu corpo estava paralisado. Ela estava muito doente e sua condição só piorava a cada dia. Não havia nada que pudessem fazer. Então decidiram, já não havia esperança para ela. A casa estava cheia de parentes e vizinhos. Todos pensavam que ela estava morrendo. O cheiro da morte estava em todo lugar. Eles me ligaram para realizar o funeral. No caminho para lá, o Senhor disse para ele orar por ela. Então ele foi à sua casa e disse, em nome de Jesus Cristo, e ela se levantou imediatamente, totalmente curada. Eu senti um calor, eu abri os meus olhos, então eu vi o pastor. Eu me alegro no Senhor pela minha cura e dou graças a Deus pela minha vida. Depois deles vieram milagres, minha mãe, irmãos e irmãs,
se converteram. Com testemunhos tão dramáticos, centenas começaram a entregar suas vidas a Jesus. Quando as pessoas viram que o Evangelho começou a mudar vidas, eles começaram a vir para a igreja. As pessoas ficaram cada vez mais atraídas ao Evangelho, porque viam a transformação na vida do indivíduo. Agora existem mais de 2 dúzias de igrejas evangélicas. Em Almolonga, uma cidade com apenas 19 mil habitantes, a igreja de Mariano El Calvário tem lugar para 1.200 pessoas e está quase sempre lotada. Mas a presença do Espírito Santo não foi medida apenas pelo crescimento da igreja. Passada pela delegacia, revela o impacto da transformação social. Ruas e prédios receberam nomes de lugares bíblicos. Um turista pode se espantar com essas placas, mas Mariano a vê com uma naturalidade. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. No lugar onde se concentravam os bares e cantinas, 36 no total, agora só existem 3. E com a diminuição da bebida também, a diminuição da violência, as taxas de criminalidade caíram. Em 94, a última das 4 delegacias foi fechada, o prédio foi remodelado. O chefe de polícia disse que não podia ter acontecido algo melhor. Aí ele está perguntando: vocês não têm mais delegacia aqui na cidade? Ele diz: não, nenhuma. Por que vocês não precisam mais delas? Ele diz: não existem mais pessoas com problemas nessa cidade. Até a base agrícola da cidade mudou. Durante anos, os campos ao redor de Almolonga sofreram com uma combinação de terra seca. Mas assim que as pessoas se voltaram para Deus, viram uma grande transformação. Almolonga se tornou um vale fértil. Ele é tão fértil, a terra tão boa, que eles produzem os melhores vegetais, fazem 3 colheitas o ano e vendem seus produtos para a Guatemala, sul do México e El Salvador. Antes da reviravolta espiritual, os agricultores disseram que 4 caminhões de produtos, agora são 40 caminhões da cidade por semana que saem. A produção de Almolonga é de proporções bíblicas. Olha lá, beterrabas de 2 quilos, cenouras ao tamanho da cenoura, de 2 quilos, inacreditável, maior que o braço. São produtos frescos de Almolonga. Intrigados pela dimensão desses vegetais e pelo aumento de 1000% na produtividade agrícola da cidade, pesquisadores americanos e de outros países estrangeiros vieram para ver, descobrir o segredo, mas a resposta não foi o que eles esperavam. A sabedoria que Deus deu aos agricultores de Almolonga produz melhores colheitas que os métodos científicos conhecidos. Os agricultores constantemente dão glória a Deus, concedem por conceder uma abundância de colheita. Gastávamos até 60 dias, agora gastamos 40 dias para colher. Você pode ver um paralelo entre a fé do povo e a melhoria do solo? Sim, desde que as pessoas começaram a crer em Cristo como Senhor e Salvador. Assim que as pessoas foram libertas, vieram a trabalhar, começaram a prosperar financeiramente, começaram a melhorar na terra, a terra começou a produzir, os agricultores compraram caminhões, então colocaram fases cristãs nele. É maravilhoso, é resultado do Evangelho. É maravilhoso ver o resultado do Evangelho transformando a comunidade. A idolatria e a superstição terminaram, deixando um povo dedicado a uma fervente adoração e um trabalho honesto. O estoicismo tradicional deu lugar a uma exuberância de louvor. Temos aqui, são 20 igrejas protestantes muito ativas, militantes e envolvidas com louvor, adoração e libertação, e assim por diante.
Apesar de seu sucesso, os crentes em Almolonga não têm intenção de relaxar. Muitos jejuam 3 vezes por semana e continuam a atacar as forças das trevas através de orações. Enquanto as cidades vizinhas comemoram o Dia dos Mortos, o povo de Almolonga se reúne para uma adoração em massa ao Deus vivo. Coloca alto, por favor. O prefeito recepcionou uma multidão de 15 mil pessoas na Praça do Mercado. Se reuniram para orar para a expansão do Evangelho e ao redor do mundo. O preço que pagamos por isso é santidade, consagração, oração, jejum. Nos trouxe vitória sobre o principado. Não fazemos isso, não atiramos. Eu consigo pensar em muitos casos sobre a transformação de uma comunidade. Temos que travar uma batalha contra a incredulidade. O nosso Deus e o Evangelho são poderosos. Almolonga nos ensina que sim, nós tínhamos uma comunidade entregue à idolatria e feitiçaria, alcoolismo, famílias destruídas, e agora temos uma comunidade transformada. Deus pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Deus nos levantou e nos deu essa oportunidade. Somos a geração que Deus vai usar para a transformação, não somente de nossa comunidade, mas do mundo inteiro. É um espetáculo maravilhoso ir e ver o efeito do Evangelho. É isso que queremos para as nossas comunidades, para as nossas cidades e nações. Um dia eu estava lendo um livro e o livro dizia assim: tempo de crise, tempo de esperança. Queridos, eu creio em algo sobrenatural. Eu creio que Deus pode fazer algo sobrenatural nesta cidade. Mas Deus precisa do seu povo. Deus precisa de jovens com santidade, com dedicação, de famílias restauradas, libertas, de pessoas comprometidas com o reino. Deus precisa de pessoas que queiram viver o verdadeiro avivamento. Quero chamar o ministério de louvor para a gente terminar essa palavra. Mas eu quero que você comece a orar agora. O que você acha que tem que mudar na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua cidade? O que você acha que precisa mudar? Talvez Deus queira usar esses 40 dias para começar um rebuliço nessa cidade. Talvez Deus queira começar isto para colocar fogo no pavio. Deus só quer acender o pavio. Quem sabe nós somos a igreja que vai acender o pavio dessa cidade. Quem sabe você é a pessoa que Deus tem chamado para realizar um grande milagre, a começar na sua vida, na sua cidade, na sua família e na sua cidade. Queridos, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Pode um outro não sei qual música vocês escolheram. E de hoje em diante, todas as músicas, né, a gente vai sempre ter uma música sobre avivamento. Enquanto você ora, não olha para mim não, começa a orar enquanto o teclado está tocando, o ministério vai cantar. Deus pode fazer um milagre, Ele quer fazer um milagre, Ele quer realizar um milagre. Ele só está esperando você tomar uma decisão nessa noite. Você olha para aquela cidade idólatra, talvez não temos uma idolatria tão acirrada assim, uma cidade entregue a um principado. Queridos, nós precisamos travar uma batalha espiritual contra o principado que destrói a nossa cidade.
Deus tem chamado a sua igreja, Deus tem chamado você para se colocar como intercessor. Muitas vezes temos reclamado de tantas coisas, nós temos as vigílias de oração, as alvoradas de oração, a igreja não vem orar, você não vem orar durante a semana. Nós estamos todos os dias, e nesses 40 dias, nós queremos intensificar, todos os dias orando, todas as manhãs orando, das 5:30, das 6 horas, até as 8 horas da manhã. Antes de você ir para o serviço, venha para cá, venha orar com a gente, venha dobrar os joelhos, venha pedir uma transformação, venha pedir um milagre. Oh, o Senhor quer ouvir a tua oração, querido. Aquele povo começou a orar, aquele povo começou a jejuar, e Deus começou a operar, Deus começou a fazer algo poderoso. Deus só quer ouvir o seu povo orar, Ele está pronto para fazer algo poderoso. Querido, se algo te atormenta, se algo perturba a tua vida, é hoje o momento para você dizer: Senhor, em nome de Jesus, está repreendido. Eu tenho autoridade para dizer a todo espírito de perturbação da minha mente, de divisão da minha mente, todo aquele espírito que me impede, que me aprisiona e que não permite que eu faça algo para o Senhor. Queridos, em nome de Jesus, está na hora da gente despertar, está na hora de despertar para o avivamento. Vamos mortificar a nossa carne, vamos parar de reclamar dizendo: mas porque eu estou cansado, eu não vou na alvorada, eu não vou jejuar, eu não vou orar. A gente tem desculpa para tudo, a gente dá desculpa para tudo. Deus quer despertar o seu coração, Deus quer despertar você. Ele está desejoso de fazer um milagre no seu casamento, na sua família, na sua vida. Deus quer promover uma libertação na sua igreja. Queridos, em nome de Jesus, hoje é um momento para você tomar uma decisão de romper. Você vai sair daqui dizendo: eu vou entrar nessa campanha, eu vou entrar nesse movimento, porque eu creio que algo pode acontecer. Não é a campanha é só para despertar você, é você, a solução está em você, o resultado está em você. Continua orando, queridos, continua orando. Derrama o seu coração, crucifica a sua carne, crucifica o seu eu, a sua vontade. Está na hora de enterrar. Você não tem muitas coisas de valores dentro de você. Talvez você está escondendo pecados dentro do seu coração, mas nessa noite você precisa crucificar você, crucificar a sua vontade, seu coração, sua vida, e só você pode fazer isso. Deus só pode agir se você deixar, Deus só pode agir se você permitir Ele agir na sua vida.